O Corinthians fecha todo ano, um bi e meio, vai fechar esse ano. Aqueles caras que comandam o Corinthians, eles se acham superiores. E me fala pra mim, quanto valeria uma SAF do Corinthians, cara? Cara, o Ale, eu acompanho muito, né, o presidente da Gaviões da Fiel Torcida. 30% ali por uns 3, 4 bilhões. Sobre a SAF, o Ale foi uma coisa que, pro corintiano, clube que você ama, clube que você aprendeu a gostar desde criança, igual eu, foi através de Marcelinho Carioca. Eu cresci vendo esses caras jogar e descobri que meu time tem um dono. Primeiro comentário é da Isabela de Oliveira. Do jeito que está indo, vai ter de expulsar o Stabile também. É um absurdo não ter entregue os documentos para o Ministério Público. O que eles escondem? Do que tem medo? Então, basicamente, o que a gente falou foi isso. Acho que mesmo que o som de fundo deu para entender. A parte que se não deu para entender eu vou ter que falar é que, pô, corintiano, você, eu, Diego, todo mundo que tá aí entendam. Aqueles caras que comandam o Corinthians, eles se acham superiores, tá? Você conversa com eles, eles se acham superiores. Eles acham que eles são corintianos melhores. Por isso que eles têm o direito de fazer o que eles fazem com o clube, entendeu? O que eles fazem até hoje. Eles falam, essa torcida aí, eles só torcem. Eles não fazem nada, nós que fazemos. Eles pensam assim. E a gente acredita que nós estamos mostrando pra eles que não é assim. Através de quem? Do Alê, de influenciadores que nem o Kaká, que nem o Kaká, que nem o Tapa na Orelha, que é um cara que eu gosto bastante. O Samir também. Até o próprio Samir, né, que Vessone. a turma não gosta muito, mas o Vessone. Cara, é isso aí. Nós estamos mostrando que não é deles, não. O clube é dos torcedores. Porque tá uma vergonha, né, Diego? O Thiago perguntou, e a Neoquímica já era? Tiagão, é assim. O Corinthians não quer perder a Neoquímica, porque é um parceiro. Então o Corinthians falou assim, ó, a Neoquímica, vocês têm duas opções. Cobrir ou igualar a oferta. Se igualar, o Corinthians fica com a Neoquímica, que é essa de 700 milhões, ou manter, abaixar o valor e colocar no CT. Aí vai chamar CT Neoquímica Arena. E o estádio, se for Betano, vai ser lá, Arena Betano, entendeu? Mas a preferência ainda é para a Neoquímica, porque a Neoquímica a gente não pode esquecer, o valor não é baixo, tá? Todo mundo fala, o valor é baixo hoje. Mas quando a Neoquímica fechou com a gente em 2020, quando tava todo mundo sendo mandado embora de empresa, um caos total por causa da pandemia, ninguém conseguia patrocínio, a Neoquímica fechou com o Corinthians, deu 60 milhões de entrada, salvou o Corinthians na época, tá? Salvou o Corinthians. Felizmente a gente não tinha presidente, como não temos até hoje. Mas salvou o Corinthians na época. Então a Neoquímica é muito importante. Por isso eu achei legal. Porque o Augusto tava tirando a Neoquímica. O Augusto, ele fez isso. Ele maltratou muitas marcas que estavam no Corinthians com valores baixos, sim. Mas ele tava tirando igual a Nike, chutando. O Stabile não. Ele reuniu e falou, ó, o valor vai ser esse. E deu ainda mais uma opção. Fica com a gente. Diminui o valor. Vamos pôr o seu nome no CT, que o CT é muito falado. Esse presidente, o Fernando F. falou, comédia esse presidente. Cara, eu concordo com você, eu não sou a favor do Stabile. Mas eu ainda acho que, cara, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, infelizmente, velho. Mas eu concordo com você. Mas vai por quem? Tipo, fala um. Não tem, ninguém fala um. Talvez a turma do Pantaleão, da Chapa 89, se eu não me engano, lá, eu esqueci o número da 82, não lembro. Tem uma galera, mas... 88. É do Rosalá, né? Isso, tem. É uma chapa bem falada. O Rosalá tá querendo concorrer e tal, e aí o Pantaleão seria vice. O Kaká fala bem do Rosalá, mas eu não conheço, nunca ouvi falar Também não. mal dele. Só que, cara, pra mim, cara que tá 20, 30 anos no clube, falar que quer o bem do Corinthians, viu tudo isso acontecer e nunca se manifestou, velho. Isso! Pra mim, o cara não quer, ele quer o bem dele, ele quer a vez dele. Pra mim, isso. ele quer a vez dele. Mas pra mim, cara, eu sou contra a SAF. Um clube do tamanho do Corinthians, não, sabe? Sinceramente, SAF não. Mas depende muito agora do Ministério Público. Dependendo do que for apurado, do que for resolvido, se prender todo mundo, eu vou ficar feliz. Pra mim vai ser o melhor ano, é melhor do que ganhar Mundial. Melhor. Porque vai ter dois também, então... Começar a aprender a expulsar, cara, vai ser absurdo de bom. Vai ser bom. Ó, você falou da SAF, ó, o A8 falou, boa tarde, vai Corinthians, eu sou a favor de uma SAF, e vocês? Diego já falou que é contra, eu sou a favor, mas não da SAF que nós temos no Brasil.
Tá? Tem essa ressalva. A SAF do Botafogo, SAF do Bahia, eu acho que essas SAFs, elas não criam ídolos. Porque o cara começa a jogar bem, pum pra fora. Começa a jogar bem, é só vitrine. Agora, se for uma SAF pra ganhar dinheiro, não com venda de jogadores, mas uma SAF voltada. Nos Estados Unidos tem, cara, me desculpa, tá? Pela minha ignorância. Eu esqueci o nome, mas nos Estados Unidos tem um modelo de SAF muito bom. Ou um Safiel, vocês já ouviram a Safiel? Tem um vídeo falando da Safiel aqui no canal, que é muito bom. E a ideia é muito boa. Nós seríamos donos da SAF. Também é uma ideia boa. Para mim, de todas as SAFs até hoje que eu vi, o melhor modelo seria a Safiel. Tanto que tá tendo uma reunião aí. Mas eu acho que a gente sai sem a SAF. Aí não é nem a questão. Eu acredito assim, para mim, o Ministério Público parou de investigar. O Andrés Duílio não é expulso, eu vou lá na frente pedir SAF para amanhã. Não interessa a SAF que entrar. Põe o Testor lá. Eu odeio a SAF do Botafogo, mas põe o Testor. Porque aí sim. Mas enquanto eu vejo uma esperança, eu ainda sou contra. Eu também sou contra, enquanto ainda há uma esperança. Isso. Porque a SAF, vou dar um detalhe que eu vi uma reportagem essa semana, não sei se você viu, Marcelo. O Botafogo vendeu o Cuiabano, o jogador do time da Premier League. Não vou me recordar qual agora, não sei se é Wolverhampton. Ele vendeu o jogador foi lá, fez exames, passou, assinou com o clube da Premier League, só que porque já tinha mais estrangeiro já inscrito, né, que ele tem um limite também, emprestou o jogador de novo pro Botafogo. Ou seja, sim. Cara, tudo é identificação. O Botafogo tinha o Almada, o Luiz Henrique, cara. Ele fez um esquema que os caras fazem no mercado imobiliário, né? Isso, que o cara vende a casa e ele aluga a própria casa dele. A própria casa dele. Não é ilegal, mas é meio estranho. É meio nebuloso. E assim, você não pode contar, você não sabe até Né? quando você vai contar com aquele cara. Apesar que hoje em dia tem contrato, tem multa rescisória para ser pago. Sim. Mas eu acredito que identificação com o clube vai ser Não vai criar. Não vai criar. Mas não vai ter Marcelinho Carioca, nós não vai ter Cássio. Esquece isso aí. E eu vou pular, eu vou voltar em todas, vou ler todas, tá? Só vou no A8 porque ele falou a SAF do PSG. Cara, eu vou falar pra você, eu sinceramente não consigo falar pra você da SAF do PSG como modelo, porque eu não sou um cara que conheço tão bem. Mas sim, como é a do PSG, que não vem de ninguém e quer... A SAF do PSG é pro cara que... É pro ego de quem é dono falar, eu tenho um clube de futebol que é o maior do mundo, aí eu seria a favor. Porque lá eles estão criando ídolo. Eles não criaram porque os caras ainda preferem, pô, Real Madrid, sair. Mas, pô, é uma SAF legal. Só que aquela SAF, nós tem um dono. Cara, entendam uma coisa. Pra todo mundo que fala de SAF, igual eu que falei que sou a favor de Safiel, nunca vai existir no Corinthians uma SAF de um dono. Isso, sempre, nunca. Esse dono vai ter dono de 40%, 30% do Corinthians. Ele não vai ser dono do Corinthians. O Corinthians não vai aceitar isso, nem que morra. Isso, a Safiel quer ser dona de 30%, os caras já não tá querendo. Então isso, o Corinthians nunca vai ter o dono. O Kaká fala isso, nunca. Vai ter um Marinax da vida, um Testor. Não vai ter, tá, pessoal? Não vai ter. O Corinthians... Vai fazer parte de sempre vai ter que ter o conselho associativo que vai tomar as decisões sobre futebol. Isso não vai mudar nunca, tá bom? Então, beleza? O A8. Quer fechar? É isso? Só mais um adendo sobre a SAF. Cara, o Ale, eu acompanho muito, né, o presidente da Gaviões da Torcida, ele fala umas coisas e fala de coração, né, como corintiano. Mas ele é um cara muito intelecto, ele é um cara muito centrado. Ele mudou muito a postura da organizada, Mudou na hora demais. de cobrar, não tem aquela pancadaria. O corintiano aprendeu a gostar de política, eu mesmo nunca liguei pra quem é presidente, quem é diretor. Achava que o Andrés era o cara. Eu achava que Andrés ele era é o um melhor Deus. do mundo. É, eu também. Nossa, hoje em dia eu não queria ver ele na minha frente. Mas enfim, sobre a SAF, eu falei foi uma coisa que, pro corintiano, né, eu acredito até pra quem não torce pro Corinthians, ver, se você olhar pro clube que você ama, clube que você aprendeu a gostar desde criança, igual eu, foi através de Marcelinho Carioca. Eu cresci vendo esses caras jogar. E descobri que meu time tem um dono. Sabe? Meu time Meu pode ser Textor lá vendido. falando. Um inglês lá, que não conhece nada. Não, isso nunca vai Ele vai acontecer. ser o dono daquele clube que eu aprendi a gostar. Que sempre Não. revelou jogador do terrão. Sempre trouxe aquele jogador mais raçudo, argentino, brasileiro mesmo.
Paraguaio, Gamarra, exatamente. Romero. E outra coisa, vai afastar mais, eu acredito, a fiel torcida um pouco do clube, porque esses caras não é a favor de torcida organizada. Isso está acontecendo com o rival. Já tem aquela racha com a Brudinha lá, com a torcida organizada dos caras. Então nós, como torcedor, se você olhar, o meu time tem um dono que pode ser vendido, pode vender amanhã. Amanhã ou depois, igual o Ronaldo fez com o Cruzeiro. Isso. As palavras do Ale, velho, faço as minhas, porque o meu sentimento é que se um clube, o Real Madrid, nunca vai se virar uma SAF. E o Manchester United, eles é gigante mundialmente. A gente também é gigante aqui na América. Então, se esses clubes conseguiu ser bem administrado, a gente também consegue. Consegue. Dá pra ser. É que se a gente perceber que foi entregue aos ratos... Não, aí é pra... Mas mesmo assim ainda não vai ter um dono. Dá pra virar uma meia SAF. Uma SAF ali com parceiros. Mas tem que ser bem trabalhado. Se fechar com a Betano, diz respeito para o esporte da sorte. Maurício, você tocou num ponto bem interessante. E, cara, esse ponto é interessante e eu vou te falar uma coisa. Pelo que eu sei, o marketing do Corinthians ofereceu a proposta Neoquímica tem prioridade, depois Esportes da Sorte, depois a Betano. Então o Corinthians só vai fechar e a Esportes da Sorte falar assim, ó, beleza, a gente não quer. Então o Corinthians vai dar essa oportunidade para quem tá na frente, tá bom? Vai dar, até porque Esportes da Sorte aqui e a Betano não quer só estádio, ela quer um pedacinho da camisa. Então vai ficar Esportes da Sorte, Betano. Entendeu? Não, até dá. Se as duas aceitarem, beleza. Mas é mais ou menos isso, tá? Porque o Corinthians tinha Viva a Sorte, Betano e Esportes da Sorte. Então, chegou a ter duas. Entendeu? Acho que foi. Também tinha esporte. Então dá pra ter duas, tá? Mas o Corinthians tá dando... Cara, isso é o que me falaram, não tô defendendo. É o que eu tô sabendo. O Corinthians, ele sim tá dando prioridade pras marcas que estão lá. Entendeu? E isso eu achei bem legal, coisa que o Augusto não fazia. Tenho várias coisas boas falando do Augusto, tá, pessoal? Pode criticar, o que é bom é bom. O Augusto fechou as maiores parcerias da história do Corinthians. Ele fechou as maiores parcerias. Mas tem uma coisa, o Augusto foi o cara que mais pegou dinheiro no Corinthians e o dinheiro sumiu. Entendeu? O Augusto, quando ele entrou, no primeiro ano dele, ele pegou quase 600 milhões extras do que o Corinthians vinha arrecadando. Ele pegou dinheiro do Wesley, do Moscardo, 150 milhões adiantados da Libra e mais umas quilerinhas que ele vendeu de 30% do Pedro, do Murilo. Então, o Augusto, ele poderia ter deixado o clube, se ele quisesse, em outro nível, tá? E aumentou a dívida. Mas concordo com o Everton Guimarães. Se organizar o Corinthians, vai ser 6 times no Brasil, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, nessa ordem. Cara, eu nem... É assim... Eu vou ser bem sério pra vocês. Eu sempre critico, falo, mas vou ser honesto agora. Honesto, sem clubismo. Pra mim, os 3 vai estar no mesmo nível. Eu acho que dá pra ficar os 3 times no mesmo nível e é aquele negócio. Um ano, tipo Barcelona e Real Madrid. Dá pra ficar os 3 como Barcelona e Real Madrid. Aí vai ser a gestão melhor ali. Tá na frente aquele ano, outro ano, outro. Eu acho que o Corinthians não vai dominar, porque até não dá. O futebol brasileiro tem uma coisa. Ele tem muito jogador bom em time ruim. É um dos poucos lugares do mundo que você tem muito jogador mediano. Eu não vou falar bom, mediano. É nivelado ali. Então, difícil. Você pode ver o Flamengo com o time que tem. Saiu da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. Empata em casa com o Grêmio. Não é fácil não, o futebol brasileiro, entendeu? Então... O A8 falou, eu acreditei no Augusto. Eu também, viu? E muito ainda, e muito. Defendi ele até o último segundo, pra falar a verdade. Eu acredito, pra mim apareceu. Eu então, também. beleza. Aí, tem alguma coisa pra falar sobre os times? Você concorda que vai ser os 3 maiores? Concordo. Eu acho que pelo nome, pela marca mesmo, o Corinthians e o Flamengo um pouco acima ainda. Arrecada mais. Mas pelo que o Palmeiras arrecada, vai estar no mesmo nível futebolisticamente. Eu acho que não é um nível, o que é a minha opinião, não é um nível, tipo assim, Real Madrid-Valência de arrecadação. Ainda vai ser um nível Real Madrid-Barça. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Entendi. Tipo, é isso, o Corinthians vai arrecadar mais que o Flamengo até, mas vai manter o mesmo nível de futebol. Manter o nível, porque na draga que tá, há não sei quantos anos, e a gente não consegue acompanhar, mas consegue acompanhar em termos de arrecadação. Ah, não, de arrecadação. A arrecadação nós conseguimos acompanhar.
O Corinthians fecha todo ano um bi e meio, vai fechar esse ano. E arrecada, só que o problema é a dívida que aumenta mais ainda também. Sim. Só que em termos de valores, grandeza e título, eu acho que vai ficar um ano para um ano para outro, mas o legal vai ser a disputa. Vai estar sempre Nossa, ali, seria muito bom, porque cara. nós está vendo o Flamengo caminhando de passos largos. De futebol jogado, tá? Futebol jogado. Pessoal, não tô querendo aqui falar mal do Varmeira, não. Mas de futebol jogado, o Flamengo tá em outro nível. Mas em o outro do nível. Flamengo é outro nível, é muito superior. Mas eu não tô falando que o Varmeira não pode eliminar eles. Pode. O Corinthians pode também, Pode. futebol. O Atlético Mas, Mineiro tirou cara, ele. você vê eles jogando triangulação. É coisa de doido. É coisa de doido. E o Corinthians dá pra chegar nesse nível. Eu acho que esse Tranquilo. modelo do Flamengo, todo mundo é a favor. Você tem um timaço. Você é muito favorito num pontos corridos. O mata-mata é outra coisa. Ele é favorito sempre. Ele sempre vai entrar favorito contra alguém. Só que no mata-mata é um jogo só, ou é 2 jogos ida e volta, então tudo pode acontecer. Só que a tendência é o quê? É todos os clubes correr atrás, procurar se estruturar para não ficar aquela distância gigantesca. Por exemplo, um Paris Saint-Germain lá na França que só ele, ninguém assiste aquele campeonato lá. Sim. Já sabe quem vai ganhar. É isso. Não, aí é isso mesmo. E é perigoso o Flamengo fazer isso se os outros times não se atentarem. Ó, o André Henrique falou. Olha como a administração de um clube, uma administração séria do futebol profissional faz toda a diferença. Além de Palmeiras e Flamengo, o Mirassol está dando aula para muitos gigantes. Não é só o Mirassol, não. Novo Horizontino não subiu porque o cara errou o gol no último minuto dentro do gol ano passado. Senão estaria na primeira esse ano, dando trabalho também. Não ia brigar para não cair, não. Agora tá brigando de novo, tá em quarto, acho que caiu para quinto, subiu para quarto de novo, tá ali brigando para subir de novo. Novo Horizontino também. É um modelo de administração. O América caiu, mas é um time muito bem administrado. Então, o Atlético Paranaense tá vivendo o pior momento, bem dizer, da história recente. Mas, pô, ficou 12 anos aí no topo, brigando por tudo, o Atlético Paranaense. Então, sim, temos modelos tanto de SAF, que é o caso do Mirassol, Novo Horizontino. Temos o Cruzeiro, se acertou agora, tá bem administrado também, apesar que estão injetando muito dinheiro, eu acho que ainda lá na frente pode dar ruim, muito jogador velho, muito caro e muito salário alto, mas beleza, mas tá dando certo. Aí você pega Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras, que é pura administração mesmo, e não tem nada a ver com... Então, pra você ver, dá pra sair um SAF sem SAF, né? Concordo, e assim, um ponto importante, a SAF, eu sou a favor para time mediano para baixo, para não falar pequeno, né? Mas, por exemplo, o Mirassol, o Novo Horizontino, a SAF é sensacional. Porque é um clube que quem torce pro Mirassol, torce pro Corinthians, torce pro Palmeiras, torce pro São Paulo. Quem torce pro Paulista aqui de Jundiaí, torce pro Paulista e torce pro Corinthians. Entendeu? Pro Palmeiras, pro São Paulo. Então, para time menores, a SAF é uma boa. Isso. É uma boa. Você vai conseguir manter o time na primeira divisão. Verdade. Agora, pro time do tamanho do Corinthians... Não dá. Não dá. Eu não vejo assim... Tá. Não consigo entrar... Na minha cabeça ainda não vai. SAF, não. E me fala pra mim, quanto valeria uma SAF do Corinthians, cara? 5 bilhões? 6 bilhões? Vocês têm preço. Pra Não mim, tem preço, não dá, pessoal, não dá. 30% ali por uns 3, 4 bilhões. Cara, não dá, eu acho que